Olá, bom dia ou boa tarde ou boa noite, esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo e o assunto de hoje é por que levedura e grão de bico não constroem músculos. Mas antes, curta, comente, compartilhe, o canal está com 2.700 inscritos. Para quem não me conhece, meu nome é Reginaldo, sou bioquímico, sou engenheiro químico, também praticante de fisiculturismo e sou pesquisador dos processos de envelhecimento do corpo e signatário de protocolos de medicina ortomolecular. Para quem não sabe o que é medicina ortomolecular, essa é a parte da ciência que a gente estuda quais as reações químicas e bioquímicas cada componente dos alimentos faz no seu corpo. Com isso, dá para a gente prevenir, evitar e até curar algumas doenças somente com alimentos. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então, o que acontece é o seguinte, esse é um vídeo que eu estou fazendo porque a gente vê algumas coisas aí, tipo canal Dark aí na internet, no YouTube, falando que dá para ganhar músculo comendo grão de bico, comendo levedura, que para quem não sabe o que é, eu já vou explicar o que é agora. Então vamos lá. Grão de bico. Grão de bico, ele é a mesma coisa que o feijão e a soja, tá? Tem lá um pouquinho de proteína, mas não tem as principais proteínas, os principais aminoácidos, que são os construtores de fibras musculares, que para quem não sabe quais são os três essenciais, valina, leucina e isoleucina. Só lembrando que os essenciais são 9, tá? Mas os três que constroem fibras é valina, leucina e isoleucina, que também é conhecido como BCA, que é o termo do inglês lá, BCAA, que é Branched Chain Amino Acids. Tradução disso aí. Aminoácidos de ligações cruzadas. Justamente por eles serem ramificados, eles fazem as tramas e conseguem fazer as interligações para construir fibras musculares. São só esses três que constroem músculos, tá? Os outros essenciais, alguns são muito importantes na função, mas não é para construir fibra muscular. É o caso do triptofano, que é matéria-prima para serotonina, que é neurotransmissor de líbido, controle do sono, ansiedade, também controla a sensibilidade ao tato, então tem uma série de coisas. Então quando você coloca a mão na superfície quente, se você tem serotonina, o impulso elétrico chega antes do corpo sentir a dor. Você tocou ali, por quê? Por causa da sensibilidade ao tato. Quem faz isso é serotonina. E uma série de outras coisas. Não vem ao caso, eu já falei dela aqui agora. Então eu quero falar sobre fibras musculares. Não obstante, tem mais um detalhe. Quando você constrói fibras musculares, você também precisa, para que o corpo construa fibra muscular, você tem que ter o hormônio do crescimento, que é o GH, que é o Growth Hormone. O Growth Hormone, essa é a pronúncia mais correta do inglês, né? Quer dizer, o hormônio do crescimento. É ele que dispara a mensagem que o corpo está precisando de novas fibras musculares. E com isso, o corpo constrói novas fibras conforme você faz o trabalho de atividade muscular. Então, primeiro falar sobre o grão de bico, né? O grão de bico é da mesma família da soja, do feijão, é uma oleaginosa, o feijão tem 17% de proteína, o grão de bico tem 12%, a soja tem mais ou menos uns 10 a 12 também. Só que nenhum deles tem esses aminoácidos essenciais que constroem fibras musculares, então não serve para o seu corpo construir fibra muscular. E aí, alguém pegou, começou a lançar isso na internet, que a levedura serve. Bom, acontece que a levedura de cerveja é um fungo, que é o fungo tipo Saccharomyces cerevisiae. Ele até é comestível, assim como o shiitake e o champignon, que são dois tipos de colônia de fungo que servem para comer. Mas eles até têm algum valor proteico, mas não têm essas proteínas especiais, esses aminoácidos especiais para construir fibras musculares. Então, no caso da levedura, que é também conhecido como fermento de pão, ele tem até 40% de proteína nesse fungo, mas não tem esses aminoácidos essenciais, portanto não serve para construir fibras musculares e não construiria também os ligamentos e nem os tendões.
E eu vou fazer um parênteses para falar sobre ligamentos e tendões, porque quando você constrói fibras musculares, o seu corpo também precisa aumentar a força dos tendões e dos ligamentos, senão o músculo não adianta, você não constrói o músculo sem fibras musculares. E por que isso acontece? Porque está tudo interligado. Então eu até fiz uma colinha aqui, um prompt, para vocês verem. Então é o seguinte, ó, a constituição química e bioquímica das fibras e tendões é a mesma coisa, só que elas se diferem na função biológica. Então os ligamentos, eles ligam osso a osso. E os tendões ligam músculo a osso. Então, basicamente, é a função biológica que é diferente. Agora eu vou te falar da função bioquímica deles, do que eles são formados, que é praticamente a mesma coisa, tanto para tendões como para ligamentos. Então, por isso que eu estou com a colinha aqui. Então, os tendões e ligamentos têm uma constituição praticamente a mesma. É o sistema de colagem dispostos em feixes lineares e paralelos. Então, quando a formação do colágeno forma os feixes paralelos ali, ele vai formando os ligamentos. E eles são alinhados e interligados aos fibroblastos. E da onde vem o colágeno, gente? Gente, colágeno é derivado do colesterol. Então, entenda, se o seu corpo precisa absorver colágeno, um dos formadores é o zinco, e é por isso que depois de 35 anos eu falo para todo mundo que deve suplementar o zinco. Por quê? Porque é a curva do envelhecimento. Então você tem que suplementar zinco porque tem a ver com a baixa absorção intestinal que ocorre com a idade. Então essas são as razões que eu falo, olha, como é um processo de envelhecimento, você tem que suplementar o zinco, ele vai evitar a proteína SHBG. De tabela, olha isso que legal, quando eu falo de zinco, né, quando você suplementa o zinco, você melhora problemas de proteína SHBG, que dá barriga, que dá gordura dá gordura visceral e dá problema na próstata, melhora a pele, melhora o colágeno, então essas coisas tem que fazer. E já expliquei também por que o certo é suplementar o zinco e o magnésio e a L-arginina, e não a L-arginina, porque senão o seu corpo não vai produzir com a idade. E o magnésio e o zinco é porque esses minerais, as fontes dele, vai te dar outros problemas se você for comer a quantidade que você precisa. E porque o intestino vai cair na capacidade de absorção intestinal. E esses minerais quase todos são absorvidos dos alimentos no intestino. Então, suplementar, no caso de vitamina C com zinco, é sempre a melhor forma. Então, o único jeito de construir fibras musculares é você consumindo as proteínas animal que tem esses aminoácidos, que é valina, leucina e isoleucina, que só pode vir de carnes, qualquer tipo de proteína animal, ovos, leite e queijo. Lembrando que eu já falei que queijo é muito difícil aumentar a absorção, não tem como aumentar. Então, com a idade, só sobra praticamente a carne combinada com fruta digestiva que dá para aumentar a absorção. Então, basicamente, era isso que eu queria explicar. Não tem como construir fibras musculares a partir de grão de bico e levedura de cerveja, que é esse fungo chamado Saccharomyces cerevisiae, que é o fermento de pão. Então, para de acreditar em mentira. Quem está falando isso está falando mentira para vocês. E aí, semana que vem eu vou fazer um vídeo explicando qual é o custo do meu método de ganhar massa muscular. Então, de alimentos. Então, naturalmente, totalmente natural, só com alimentos, porque suplemento também fica caro, suplemento para ganhar massa muscular. Então, e também fazendo um parênteses, só lembrando que a creatina não aumenta nem testosterona, mas ela aumenta a retenção de líquido músculo e dá força. Só que quando o cara não forma novas fibras musculares. Ele simplesmente aumenta a força do músculo por causa que aumenta a retenção de água no músculo. Quando o cara para de tomar creatina, ele murcha de novo. Então, não adianta tomar creatina para aumentar a massa muscular, mas ela aumenta a força. Quem quer suplementar para aumentar a força, sem problema nenhum, desde que ele esteja comendo proteína, esteja absorvendo para construir fibras musculares. Quem já faz um método meu sabe que não precisa, porque já aumenta a força naturalmente e o próprio corpo já produz creatina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. O assunto do vídeo era esse e até o próximo vídeo. Valeu!